Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso devocional da Estufa aqui no Meditai. E nesse início de semana a gente quer ministrar uma mensagem que começa em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 18 em diante, que diz: Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outro que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso para ninguém e disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos seus santos anjos. Essa mensagem mostra Jesus tentando entender se os discípulos já sabiam, já tinham essa revelação. Pedro aqui é usado e pelo Espírito Santo ele tem a revelação: Tu és o Cristo. Nós sabemos agora que Jesus é esse Messias, o escolhido de Deus, o ungido que há de nos salvar. Eles ainda não sabiam como, eles ainda não entendiam tudo, eles estavam vivendo esse momento e tanto é que Jesus em seguida ensina a eles: olha, vai acontecer isso, vai acontecer desse jeito. Então a mensagem do Evangelho vem ao nosso encontro dizendo, Jesus falando: olha, quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz. Uma mensagem confrontadora, constrangedora. E aí ele vai dizer que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Isso não é engraçado porque muitas vezes a gente vai para a igreja, a gente tenta fazer tudo certo, a gente entra em alguma religião porque a gente quer se salvar. A sociedade busca se salvar, todo mundo quer se salvar. E aqui Jesus está falando: olha, quem quiser se salvar vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse vai salvá-lo. Então, por mais engraçado que seja, o Evangelho não é um convite para a gente tentar se salvar, mas o Evangelho é esse convite para a gente morrer. É o convite para nós pegar a nossa cruz por amor a Cristo, porque assim a gente há de salvar a vida. Não adianta gastar a vida inteira para tentar conseguir as metas que o mundo nos dá, os sonhos passageiros, e perder a alma. Não adianta se envergonhar de Jesus, porque um dia ele se envergonhará de nós. Então aqui agora o objetivo é entender essa mensagem, encarnar ela de tal modo que a gente esteja disposto a gastar tudo. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes, entender essa mensagem. No início do Evangelho de Mateus, João Batista aparece trazendo uma primeira mensagem. Ele está apontando, preparando o caminho para Jesus, e aí ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Antes de batismo, antes de falar o João Batista sobre o batismo, a mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você caminhar pelos evangelhos, você vai ver que essa mensagem é a mais falada por Jesus. O reino dos céus é chegado. O arrependimento não é simplesmente o lugar onde a gente eu me arrependo das coisas ruins e terríveis que eu fiz e tudo mais. Não. Arrependimento, a palavra, tanto no hebraico quanto no próprio grego, ela vai falar sobre uma mudança de mente. Mudem a sua mentalidade, porque um reino que não é daqui chegou. Um reino de Deus que há de mudar todas as coisas está entre nós. Só é possível entender esse reino olhando para Cristo. Só é possível entender esse reino se apaixonando por quem esse Jesus é. Olhando essa mensagem e se maravilhando pelo que ele fez e pela revelação mais profunda desse Deus que nos amou tanto quando ainda éramos pecadores e mandou seu Filho morrer em nosso lugar. Nesse domingo que passou, a gente celebrou a ceia, que é esse momento incrível que a gente faz em memória do Cordeiro de Deus, que morreu e derramou seu sangue em nosso lugar. Tão incrível quanto lembrar esse sacrifício que tirou o pecado do mundo é entender esse modelo.
Esse Jesus que disse, tome agora a sua cruz. A cruz dele está resolvida, mas ele diz, tome a sua cruz. Se você pensar na sua vida, a vida que o Evangelho nos pede é uma vida que tem sacrifícios. E eu não estou falando no sentido religioso da coisa, mas no sentido real. Eu me casei e a partir do momento que eu me caso por amor à minha esposa, eu sacrifico coisas, eu sacrifico desejos que eu tinha só quando era solteiro, eu sacrifico agora não olhar para mais nenhuma mulher e focar naquela que é a mulher da minha vida. Agora a gente teve um bebê, uma das coisas que eu mais amava na vida era dormir. E por mais que o nosso baby seja maravilhoso, ele dorme horas a fio e ainda assim, volta e meia de madrugada ele acorda. E aí a gente tem que acordar e trocar ele e a gente sacrifica um sono, que para mim não é nada comparado a esse bebê. Mas hoje você olha para a sociedade, quantas pessoas não estão dispostas a sacrificar nada por amor a um filho, nem querem tê-lo, porque acham que os sonhos serão destruídos. Existe algo muito maior, algo muito mais profundo e vale a pena. A conta lá na frente talvez seja assustadora. Essas pessoas sozinhas vão entender que a conta não fecha, porque legado, porque olhar para tudo que Deus está fazendo em nossa vida e viver esse evangelho de forma verdadeira vai fazer a gente ter essa vida que é completa. Em Jeremias, capítulo 1, a mensagem vem ao profeta, dizendo que Deus preparou ele quando ainda estava no ventre da sua mãe, encorajando ele pelos caminhos difíceis, mesmo ele sendo jovem, para ele ser ousado, porque Deus estaria com ele. Essa mensagem para mim é maravilhosa. O profeta Jeremias é um grande exemplo de um homem que entendeu a partir desse momento que Deus está com ele. E aí ele tem coragem de fazer uma mensagem difícil, de ter passos de fé. Eu queria lembrar você hoje que Deus planejou você ainda no ventre da sua mãe. E que às vezes a gente se compara tanto, mas você é incomparável. Deus fez você desse jeito especial por uma obra especial. Em Efésios, Paulo vai falar que de antemão ele nos preparou para caminhar em boas obras. Sabe, eu não sei os propósitos, os projetos, as coisas que nós temos e cada um tem, mas eu sei que dons foram dados a você, existe um depósito que lhe foi confiado e que é seu, e que a gente possa honrar isso que nos foi dado, que a gente possa olhar para Deus, esse presente que foi dado e dizer, Deus, eu não vou guardar para mim, eu não vou esconder talentos, eu não vou viver uma vida cômoda, eu não vou me poupar, eu vou ter coragem de gastar tudo por esse evangelho. Ainda em Jeremias, no capítulo 31, a palavra do Senhor vem dizendo, esta é a aliança que farei com meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que a gente tenha a ousadia de viver essa mensagem. Que a gente estudando a lei e que se aprofundando nas escrituras, a gente chega um momento que não precisa mais dizer, Deus, quais são as regrinhas? Deus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Deus, eu quero ser salvo. Não. Que essa lei esteja escrita de tal forma no nosso coração que a gente não precise de uma lista de regras, que a gente viva esse evangelho que olha o próximo, esse evangelho que vai transbordar amor, esse evangelho que o mundo vai dizer, nossa, que estranho como essas pessoas conseguem, no meio do caos, estar em paz, nossa, que estranho como eles têm coragem, porque esse evangelho nos ensinou a ter passos de fé, que eu jamais me mova pelo orçamento, que eu jamais me mova pela minha vista, que eu tenha espaço para Deus, dizendo, Deus, eu creio que é possível. Deus, existe algo que queima no meu coração e eu sei que eu não consigo. Isso é maravilhoso porque é impossível você ter toda a capacidade de fazer o que Deus quer que você faça. Você vai precisar de ajuda, você vai precisar das pessoas que Ele vai colocar ao seu lado e você vai precisar dele, você vai precisar dar passos de fé num chão que você não vê enquanto Deus constrói a escada. Que a gente tenha coragem de viver esse evangelho. Eu amo o movimento moraviano,
que iniciou uma casa de oração que durou um século. Uma das frases que eu mais amo conta a história que quando eles se vendiam como escravos para poder pregar aos escravos, eles falavam que o Cordeiro de Deus receba a recompensa pelo seu sofrimento. Que a gente possa viver essa vida apaixonados por Jesus e por tudo que Ele fez. Uma vida que sirva como recompensa ao Cordeiro de Deus pelo seu sofrimento.